Boa noite a todos. Todos ouvindo bem? Pronto. A câmera está aqui. A câmera tá. Ok. Eu vou continuar aqui deixando todo mundo no mudo, deixar só o Fernando, o Luiz Fernando e o Jair, né, que vão fazer o estudo de hoje, liberados. Quero dar boas-vindas a algumas carinhas novas, né, que eu estou vendo aqui. Mariana, minha aluna, um beijo no seu coração. Que bom te ver aqui. Sônia está aí, a gente conseguiu o contato dela. Andréia, Dona Arinete. Estamos muito felizes com a presença de vocês hoje aqui no nosso estudo. A gente vai dar início agora com a leitura do Ideal Espírita, né? Quem vai fazer a leitura é o nosso amigo Jair.
é o item 22 que ele vai ler desse livro, que se chama O Espantalho. E, em seguida, o Luiz Fernando vai fazer a leitura do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, 4, o item 24, que se chama, né, o título é A Desgraça Real. Então, eu vou pedir que o Jair, então, inicie o nosso estudo de hoje. Bem-vindo, Jair. Obrigado. Boa noite. Em particular, eu quero agradecer a Jane aí dessa oportunidade. Ok? Então, do livro Ideal Espírita, pelo espírito de Hilário Silva, psicografado por Chico Xavier, O Espantalho, item 22. O astuto comandante da entidade das trevas reuniu a pequena expedição de companheiros que voltavam da esfera física, onde haviam ido a combate aos espíritos que lhes tomava conta. Eu, dizia um dos perseguidores, sarcástico, torturei a cabeça de fervoroso pregador de Kardec, impedindo-lhe o acesso à tribuna por mais de 2 meses. Ótimo, falou o chefe. Entretanto, isso terá trazido muitos benfeitores ao socorro preciso. Eu, chacoteou um deles, consegui provocar a queda de uma criança, anulando o concurso de operosa médium passista por 2 semanas. Excelente, concordou o diretor das sombras, mas não resolveu porque muita gente do plano superior terá vindo. Outros relacionaram atividades inferiores diversas, sem que o mentor cruel demonstrasse encantamento maior. Um deles informou, porém, eu encontrei um grupo de espíritas convictos e devotados, mas passei a frequentar-lhes o pensamento, dizendo-lhes que eles eram imperfeitos, até que todos acreditaram não valer mesmo nada. Então aí todos cruzaram, acho, né, os braços e começaram a dormir em abatimento e desânimo. O tenebroso dirigente deu enorme gargalhada e recomendou à turma sombria a levantar com urgência em cada sementeira do espiritismo o espantalho da imperfeição. Bom, o texto é relativamente pequenininho, graças a Deus, né? E, assim, acho que tem pouco. O que eu tenho que acrescentar aqui é o seguinte: que, na verdade, temos que estar sempre atentos, né, e não abrir brechas para essas situações, certo? Entendo também que a fé e a prece, né, seriam os carros-chefe para o livramento dessas situações, que vem de encontro a orar e vigiar, né? Eu entendo dessa forma. O comentário, para mim, seria só esse, resumindo de uma forma bem sucinta. Ok. Alguém gostaria de fazer algum comentário antes que o Jair faça a prece inicial? Roberto? Opa, eu estava falando aqui sem liberar o microfone. Pode falar. Vou começar de novo. Oi, tudo bem, Adriana? Oi, Jair. Muito bom. Oi, tudo bem? Tudo bem. É o seguinte, eu acho que muitas vezes a gente percebe, né, no espiritismo, no centro espírita, uma certa ilusão, né, principalmente de principiantes, né, de que o espírita ele já tem pelo fato de ser espírita, ele já tem determinadas qualidades, determinados sentimentos, entendimentos íntimos, e na prática não acontece, né? Então, eu acho que esse dirigente das trevas, né, sabendo disso, ele estava fazendo com que aquelas próprias pessoas se desacreditem, né? Mas por isso é que Jesus recomendou a necessidade da humildade, né? Porque à medida que a pessoa se acha já com determinadas qualidades que não tem e percebe, né, que ele não tem aquelas qualidades, a pessoa muitas vezes se desanima, a pessoa se perde o entusiasmo e até se afasta, né, da doutrina espírita. E é porque muitas vezes o espírita não percebe que
o trabalho maior é um trabalho do coração, um trabalho íntimo, um trabalho de reflexão, e ele acha, muitas vezes, que tem que dar demonstrações de grandes virtudes, e isso aí é uma coisa falsa, né? Jesus até alertou, né? Por causa dos túmulos, né? Caiados por fora e podres por dentro. Então, nós temos que tomar muito cuidado mesmo, nós que estamos trabalhando na doutrina espírita, trabalhando no bem, certamente a gente vê, né, que existem essas falanges das trevas que tentam, né, desestimular, tentam prejudicar. Mas nós, sabedores disso, primeiro temos que ter consciência da nossa pequenez, das nossas limitações, sabendo que a gente pode fazer, às vezes, até um pouquinho mais com o auxílio dos bons espíritos, mas nós mesmos não temos ainda essa grande capacidade. Verdade. Então, isso é uma coisa que nós temos que pensar. Ok. Te agradeço, Roberto. Tem mais uma mãozinha levantada, mas está sem o nome. Quem é? Sou eu, Zé Luiz. Oi, Zé. Seja bem-vindo. Pode falar. Boa noite, minha irmã. É justamente isso. Que, na verdade, quando a gente está trabalhando no trabalho do bem, certo? Os irmãos equivocados que não querem que o trabalho aconteça a contento, vem, muitas das vezes, se a gente não acreditar nesse trabalho, nesse propósito, vem intuir-nos a dizer que o trabalho não está contento, que a gente não está correspondendo. Então, se nós não estivermos atentos, a gente acaba cedendo a esses irmãos e achar que não estamos realmente indo de acordo com o ensinamento do Evangelho e, muitas das vezes, abandonamos até a causa. Verdade. Isso aí. Muito obrigada, Zé. Muito obrigada. Então, eu vou passar de volta a palavra para o Jair, para ele poder fazer a nossa prece inicial. Tá bom, Jair? Positivo. Senhor Jesus, Mestre querido, Virgem Maria, Nossa Mãe Santíssima, essa espiritualidade maior, esse espírito de escola, essas falanges maravilhosas, ao irmão João em particular e a todo esse universo, sobretudo em nome de Deus, nosso mestre, nosso guia, nosso maior, né, de todos, pedimos a Ti, Senhor, permissão para iniciar o nosso trabalho dessa noite, rogando a Ti muita paz, muita luz, para todos aqueles envolvidos. Em particular, Senhor, que o Senhor possa aproveitar esse momento nosso, dessa união de pensamentos positivos e de encontro a todas as pessoas que estão trabalhando pela pandemia e aqueles que estão sofrendo, tanto eles em pessoas como seus entes queridos e todos os interessados e amigos destes. Assim, Senhor, obrigado pela sua oportunidade, que possamos iniciar um trabalho dando nome, graças a Deus. Assim seja, Jair. Obrigada. Então, posso passar a palavra para o nosso amigo Luiz Fernando. Tudo bem, gente? Boa noite. Está dando para ouvir bem? Tá, sim. Tá? Tá. Tá dando eco, não? Não. Não. Então, vamos lá ler o Evangelho, que eu fiz algumas reflexões que, gente, eu não acredito em tudo que aconteceu, essa página e os comentários do Roberto. Vocês vão entender por quê. Bom, a página de hoje, a Delfine de Girardin fala sobre a infelicidade real. Tópico 24. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer o seu caráter múltiplo. Eu venho vos dizer que quase todo mundo se engana e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. A tudo isso e a outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim,
é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz que aquele que causa primeiro uma contrariedade, uma viva contrariedade, e acaba por produzir o bem. Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Vou-vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que chamais ardentemente. Esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino. E as provas, credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria, espreitam vosso repouso ilusório para vos mergulhar, de repente, na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários à paz que não pode dar nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, suas bagagens e suas vestes, contanto que dele saia vencedor e com glória? Que importa àquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? Delfino de Girardin, em Paris, 1861. Então, gente, esse momento que a gente está vivendo, né, que para muitos está sendo de infelicidade, muitos não estavam preparados, e muitos, Kardec explica por que estão sofrendo tanto. Inclusive, os espíritas, nós estamos sujeitos às mesmas frustrações e até a reflexões que talvez não tenhamos feito. A mesma Delfino de Girardin explica por que o Espiritismo veio para a Terra no Livro dos Médiuns. Vocês sabem por quê? Lá no capítulo 31, tem as dissertações espíritas. Não sei se vocês sabiam disso. Capítulo 31, no final do Livro dos Médiuns, tem um monte de dissertações. E ela, essa mesma Delfine, tem uma rápida dissertação que tem um trechinho que diz o seguinte: por que será que os espíritos vieram para a Terra? Ela explica. Deus lhes permite se comunicarem com os homens para tirá-los do lamaçal terrestre. Então, gostando ou não de ver essas imagens que estamos vendo, o fato concreto é que nós estávamos e ainda estamos num lamaçal. Ele pode não ter a aparência, mas agora a essência está brotando.
nessa situação em que nos encontramos, não é verdade? E Kardec, no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 3, eu acho muito interessante que a gente pudesse entender, o Roberto mencionou tão bem que alguns espíritas, às vezes, caem nessas armadilhas, como o Jair leu, né, do texto do espantalho, né? E a questão é bem legal. Kardec fala o seguinte no Livro dos Médiuns: no Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Olha que paradoxo aparente. A questão dos espíritos, Kardec fala no capítulo 3, tópico 19, é secundária e consecutiva, ou seja, uma consequência. O verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Então, a gente tem que buscar nesse isolamento, repensar quantas vezes a gente tem realmente pensado na nossa alma, nesse ser imortal, né? Não só daqueles que já partiram, que a gente sente saudade, que é muito importante, mas em nós também. Somos almas. E aí Kardec faz um elenco, uma diferença entre alguns tipos psicológicos. Olha que interessante. Ele fala de 2 tipos de materialistas e uns 10 tipos de espiritualistas. Um é o materialista por sistema. Está lá, negação absoluta. Você pode falar o que quiser sobre a vida. Kardec fala claramente, ele está numa obstinação por orgulho. Não tem nada para fazer com essas pessoas. Olha quantas coisas Kardec nos coloca como para não perder tempo. Tem um outro tipo de materialista, que é um sentimento antinatural, ele diz que tem uma vaga aspiração. Tem alguns materialistas que estão... se a gente apresentar, claro que para a gente apresentar, a gente também tem que ter. Se a gente apresentar alguma coisa racional, ele vai se pegar que nem um náufrago, que nem um cego que recebe a visão. Olha que interessante. Entre os espiritualistas, Kardec diz que tem uns que são incrédulos de má vontade. O que seria isso? Ele explica que são pessoas que estão naquela região de conforto, não querem mudar. Fecham os olhos para não ver. Então, são espiritualistas, se dizem que acreditam, mas também nem adianta, não tem nada para fazer com essas pessoas. A gente tem que começar a focalizar o nosso tempo e ver com quem que a gente tem que realmente aprender alguma coisa. Porque cada vez que a gente ensina, a gente também aprende. Mas tem umas pessoas que não vão querer ouvir a gente. Kardec recomenda, não há nada a fazer. Tem os espiritualistas que, por má fé, combatem o espiritismo. Também é um outro tipo que não tem nada para fazer. Tem os incrédulos por pusilanimidade. Sabe o que eu resumo? É Maria vai com as outras. Quando eles veem que o espiritismo traz coisas boas para as pessoas, aí um monte de gente vai seguindo. Então, é só a gente seguir a nossa vida que muitos vão se juntar até nós. Tem os incrédulos por escrúpulos religiosos, né? Se você apresentar o que é o espiritismo, eles vão estar, né, ligando-se a vocês também, a nós como irmãos, né? Tem um grupo de incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade. Então, muitas pessoas que hoje a gente vê que estão entrando em crise são espíritos, irmãos nossos, só que eles são sistemáticos no materialismo. Não adianta a gente querer salvar todo mundo. É humanamente impossível. A gente tem que primeiro se fortalecer pelo estudo e, pouco a pouco, nós já estamos nos encontrando aqui e isso tudo está criando novos oradores, né? A gente está vendo aí um monte de gente que já está se capacitando. A Jane está até feliz, até dá um sorrisão, né, Jane? Beijo, querida. Então, a gente vê quantos que estão saindo, desabrochando nesse momento de dificuldade. Então, Kardec fala que tem os incrédulos por decepções. Olha quanta gente que a gente vai poder ajudar no futuro, tá? E depois tem os incertos, né? Eles acolhem com ardor. O espiritismo é um raio de luz, Kardec fala. É a claridade que dissipa o nevoeiro. E inclui também aqueles que são espíritas sem saberem. Tem gente que a gente vai conversar que ele já sabe intuitivamente muita coisa. E aí a gente vai mostrar para eles tudo isso, né?
Então, gente, o capítulo 3 é fantástico. E aí, depois é que Kardec explica os 4 tipos de espíritas que existem. E isso é dever de casa. Um beijo para todos. Muito bom, Fernando. Fiquei curiosa para voltar lá no Livro dos Médios, que fiz esse curso há muitos anos. Capítulo 3. Anotei O aqui. método. Muito bom. Depois do tópico 25. Muito legal. Desses 2 tipos de materialistas que você falou, né, que Kardec coloca aí, a gente poderia dizer os cegos e os surdos, né? É o primeiro caso que não quer nem ouvir, que não... Isso. E pelo contrário, ele às vezes até ouve para te provocar. Mas como é que você explica isso assim, assim? Aí você vai, mas isso, assim, e gente, fica, não né? perde tempo, não. Exato, é esse que a gente não deve perder tempo. Foi Kardec quem falou isso, não sou eu, não. Sim, mas tem tudo a ver mesmo, porque você se desgasta, você gasta muita energia para tentar responder as perguntas dele, mas, na verdade, ele não quer as suas respostas, ele só quer te confrontar. Lá no interior, o pessoal fala que está gastando vela com defunto ruim. Ah, muito bom. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Muito boa essa contribuição do Fernando e com o dever de casa, hein? Oi, Valquíria, fale. É que eu não achei aqui a mãozinha para levantar. Tá bom. O Fernando falou aí, né, para a gente ver com quem que a gente quer aprender as coisas, né, e tal. E quando ele começou a falar, eu tô de olho numa pessoinha e admirando, e aqui no ouvido do Jair assim, olha que bonitinho, olha como é que se estuda. Eu tô admirando lindamente a madrinha maravilhosa, com lápis, com marca-texto. E aí eu falei, é assim que se faz, porque assim, eu tirei uma lição para mim, porque isso aqui é um estudo. Eu não tenho costume de ler os livros, né? Então, essa é a minha oportunidade. E é óbvio, algumas coisas a gente assimila e outras não. E às vezes as pessoas falam, que legal que você está estudando. Eu penso assim, não estou estudando. E assim, isso sim é estudar, sabe? Você querer aprender. Imagina assim, ela, que está milhões de anos à minha frente, né? Querendo aí, se esforçando para aprender. Então, assim, nesse momento, é um exemplo que eu tenho que passar a seguir, porque é muito... Compra o bloquinho, Valquíria. Exatamente. Caderninho. Sim, pegar um lapisinho, meu marca-texto. Parabéns, Zinha. Me incentivou, tá? Que maravilha. Eu fui lendo e tirando no papel, ó. É importantíssimo isso, né, Fernanda? Né? Para a memorização, para o aprendizado, isso é necessário, colocar à mão. Né? Vai extraindo. Verdade, eu fico só de ouvido, não assimilo só a metade, agora eu já tenho chance de assimilar 80%, né? Porque quem é o Moto G que quer falar, está sem nome aqui, levantou a mãozinha, mas eu não sei quem é. Eu acho que sou eu, acho que eu estou... Oi, amiga. Né? Fala aí. Eu acho que eu tô... Eu não sei o que eu fiz no telefone que eu não estou conseguindo botar a imagem, não. Agora está com a imagem, vamos lá. Tá? Enfim, o que acontece? Eu acho interessante nas colocações do Fernando e dos outros amigos, porque eu acho que esse momento ele só está contribuindo, né, para que a gente fortaleça cada vez mais a importância da sedimentação, né, no processo educativo do médium, no sentido dos estudos. Porque cada vez mais a gente consegue já, não é só compreender, a gente visualiza isso, né? Porque a gente está experimentando isso. E nessa experiência, dessa transformação desse momento, a gente consegue entender que não é simplesmente um mero movimento de uma leitura, mas o quanto essa leitura, o quanto esse processo é importante na formação do médium, como também na construção de determinados valores, para que a gente entenda o nosso papel na mediunidade, a importância dessa dedicação que a gente precisa ter no momento do estudo, porque nos momentos de crise, além da fé, o que nos fortalece são as informações educativas que os espíritos nos passam, né? Então, aí a gente começa a redefinir os nossos passos ao longo da nossa trajetória mediúnica. Que o trabalho, a execução do trabalho, ela é importantíssima, né? A gente precisa colocar a mão na massa. Mas se a gente coloca a mão na massa com conhecimento responsável, na hora do vamos ver, a gente consegue ficar de pé. Essa contribuição que eu acho interessante a gente pensar, né?
num momento como esse, quando ele traz aqui a questão do espantalho, porque como a gente fica vulnerável, porque o pensamento ele oscila, né? Às 9 horas da noite a gente se alimenta, de 9 às 9h30, mas a gente passa um dia inteiro disponível, prato feito, né? E às vezes um grande banquete. E se a gente começa a ter essa rotina de dedicação mínima a essa construção desse saber, consciente da nossa atuação mediúnica, a gente se fortalece e pode contribuir com o fortalecimento do outro. Era isso que eu precisava falar. Muito bom. Essas duas questões são fundamentais, né, dentro do espiritismo, é o estudo e o trabalho. Então, muitas vezes, uma pessoa se dedica demais ao estudo e esquece o trabalho, aí a vaidade chega, né, aí se acha o intelectual dentro da... E na prática, nada. Por outro lado, tem aqueles que ajudam, mas é para aparecer, é para dizer que ajudou, é para chamar atenção, porque ainda não tem consciência, porque se esqueceu do estudo, né? Então, tem que caminhar juntinho. E aqui, né, esse nosso estudo é a oportunidade que a gente tem todos os dias de estar tendo a consciência do valor do trabalho, né, que deve ser realizado, sobretudo nesse momento que a gente tem conversado tanto agora da pandemia, né? O quanto a gente pode fazer com consciência do que estamos fazendo. Fernando quer falar, Fernando? Espera aí. Tá. É sempre bom lembrar que isso aqui é uma reunião espírita, né? Então, Kardec sempre define o estudo do espiritismo como uma coisa séria, que a gente não consegue fazer se estiver brincando, né? E existem reuniões espíritas desse modelo, em que eu gosto muito do Roberto, o que ele falou é importantíssimo ser lembrado, que você enfatizou também, porque a gente ouve, só para citar, eu não gosto de reproduzir coisas ruins, mas só como um exemplo de falta de estudo, né, acusar o Divaldo de misticismo, um homem com 92 anos, só porque ele está dando comunicações mediúnicas, né? Então, é um desconhecimento do que a pessoa estudou, do que ele já cedeu da sua vida, né? Não estou defendendo bandeira de um ou de outro, não. Apenas que o diferencial do espiritismo cristão, que é a caridade, que é tudo, mas é a comunicabilidade com espíritos, né, superiores também. Também tem o trabalho com os sofredores, que desencarnaram, às vezes debochando, ou como foi mostrado aí na página que o Jair leu, né, espíritos que perseguem, que conseguem atrapalhar reuniões espíritas, que deu ensejo ao Roberto falar, e a gente deve procurar evitar, principalmente quando se trata, né, de uma pessoa respeitável e idônea, né, como o Divaldo. Misticismo ou mistificação é como se fosse uma má intenção de enganar, né, pessoas. E acho que é um pouco injusto a se atribuir isso, não só a ele, como ao Chico. É que o Chico não está mais aí, não precisa se defender. Mas o Divaldo e outros continuam sofrendo esse tipo de ataque por parte de espíritas, em reuniões espíritas. E assim, ali no Livro dos Médiuns, Kardec deixa bem claro que o espiritismo se assenta para os incrédulos sobre bases religiosas, e as consequências são religiosas. Eu acho que é um dos poucos livros da codificação em que isso é dito. No Livro dos Médiuns, ele deixa bem claro que ele se assenta sobre as bases fundamentais do espiritismo são religiosas e as consequências são religiosas. Não foi só Emmanuel quem falou isso, não. Então, a gente vê um movimento mundial aí do espiritismo querendo criar uma filosofia laica. E não é esse o caso. Ele é uma filosofia espiritualista de base fundamental religiosa e de consequência religiosa, como diz o próprio Kardec. Então, você vê como é que o estudo faz essa diferença. Faz toda a diferença. Moto é o José? Um minutinho. Isso. Um minutinho, vamos lá. E muitas das vezes, esses ataques normalmente ocorrem em cima dos irmãos envaidecidos, não é isso? Porque eles acham que sabem tudo, eles dominam a situação. Então, o médium envaidecido,
é um prato feito por esses irmãozinhos atuarem. Aí vem essa perturbação, entendeu? Essa contribuição que eu queria dar. Muito bom, excelente contribuição. Do É só perigo ler que é, né? o tópico 24, nesse capítulo 3, que Kardec afirma exatamente isso. O Espiritismo se apoia sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças. Certo. E um dos seus efeitos é dar sentimentos religiosos aos que não os têm e fortalecê-los naqueles que estão vacilantes. Ou seja, todos nós, né? Todos nós. É aquela coisa que eu repito, né? É o verdadeiro cristão, o espírita cristão, não é só o nome, eu sou espírita, né? O espírita cristão verdadeiramente. Eu lembro de uma época que eu tive que me afastar um pouco da casa espírita, as pessoas me cobravam muito, né? Mas eu não tinha como. E eu falava, gente, eu não preciso estar dentro da casa espírita para ser espírita, o espiritismo está dentro de mim. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Estourou nosso tempo, vou voltar a palavra para o nosso amigo Jair, para que ele possa fazer a nossa prece final. Tá bom, Jair? Positivo. Bom, mais uma vez, Senhor, estamos aqui em seu nome para agradecer, acima de tudo, essa oportunidade, essa energia, que assim, mestre, possamos ter feito um canal positivo para atender todas aquelas necessidades nos dois planos da vida, encarnado e desencarnado, para que possamos ajudar a melhoria do ambiente desse nosso orbe como um todo. O Senhor, como governador, Senhor, por favor, nos ajude e ajude a todos aqueles que estejam necessitados. Que assim seja. Muito obrigado, graças a Deus. Muito obrigada, Jair. Gente, acho que já coloquei aqui. A Irene quer falar, né? Todos Irene está com o microfone dela desligado. Ela levantou o dedinho só. Mas ela está com o microfone desligado. Microfone fechado. Um abraço para todos. Um abraço gostoso para você, minha amiga. No teu coração. Gente, o estudo hoje tem dever de casa, Fernando passou, tá bom? No final do capítulo 3. No final do capítulo 3. São 4 tipos de espírito. Eu já anotei aqui, Fernando. Vou lá olhar. Quero agradecer a todos que participaram, aos novatos, muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Vou liberar o microfone de todo mundo para dar tchau. Tchau, gente. Beijo. Dona Iris, eu vi a senhora, Dona Iris. A hora da bagunça. Tchau. Beijo para todos. Tchau, gente. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Abraço. Sônia também, Sônia Paulino, Dona Iris, todo mundo juntinho.